A minha infância foi muito interessante, eu diria. Eu sempre fui uma menina assim muito engraçada. Eu gostava de fazer gaiatice, eu gostava de divertir as pessoas, né? Acho que até hoje. Eu sempre tenho uma palavra meio de comédia. Eu tenho esse instinto da comédia muito forte dentro de mim. Mas foi uma infância, assim, eu não me lembro muitas coisas de quando eu era muito pequena. As lembranças, elas vêm mais a partir dos meus, que eu acho que me entendi por gente, eu devia ter assim uns 9 anos. Aí eu já lembro das gaiatices, 2 pontos fortes. As gaiatices é que eu gostava de brincar de quitandeira ou então peixeira. Eu adorava ir pro tanque da minha avó, encher saco plástico de água, ficar batendo no saco e gritar, peixeiro! Então, os meus primos, né, que eu tinha muitos, né, eram 10, eles se divertiam com as invenções, né? Eu era mais velha, então era eu que inventava. Quitandeira, na casa da minha avó, tudo na casa da minha avó. Tinha uma despensa. Hoje em dia quase não tem isso nas casas, né? E eu gostava de ficar lá dentro, aí eu botava algo para impedir entrar, né? Casa de vó sempre tem uma mesinha, tem um negócio assim, né? E eu vendia os produtos que estavam na despensa. Eu botava papelzinho com preço, adorava isso. Mas tem um outro lado que é interessante. Eu gostava de boneca de papel, adorava brincar de vestir roupa. Aí eu já começo a detectar por que eu gostava de vender. Porque eu acho que eu tenho essa coisa dentro de mim até hoje. Eu vendo muito fácil as coisas. Porque eu tenho dom para vender as coisas, né? Quando eu tenho uma ideia, cara, eu faço lavagem cerebral, eu vendo mesmo para a pessoa. Enquanto a pessoa não comprar, eu não sossego. Eu acho que era coisa do peixeiro e da quitanda. A boneca de papel, eu acho que hoje é esse meu lado de figurinos. Eu adoro. Eu tenho um ateliê que se chama Costurando os Sonhos, que isso é uma outra história, e eu faço questão, eu escolho, eu desenho. Uns desenhos meio doido, né? Meio sem pé, sem cabeça, mas eu desenho, eu faço os figurinos, eu acompanho toda a confecção dos meus figurinos, porque eu gostava desse negócio de troca de roupa, de boneca de papel, né? E o outro lado era aquele lado que não fugiu, que é forte até hoje, né? Eu dava aula para minhas bonecas, eu adorava brincar de escolinha, brincadeira era escolinha. Ou era com meus primos, eu dando ordem nos meus primos, e meu irmão, eles sofreram na minha mão, confesso, todos mais novos que eu, então eu era a primeira neta de 11, cara, eu era a rainha do pedaço, né? Então eu adorava brincar de escolinha porque eu dava ordem neles. Quando não tinha eles, aí eram as bonecas, até que eu fui parar na dança. Então, assim, eu vejo esses 3 lados, 3 vertentes muito fortes, desde os meus 9 anos de idade. E assim foi a minha infância. Foi em cima desses 3 tópicos que foi me incentivando cada vez mais, até que eu cheguei na adolescência, e aí fui fazer normal. Quando eu terminei, né, já estava saindo da adolescência, na época tinha admissão, enfim, era curso que não acabava mais, né? Mas o negócio era ser professora, porque ser professora para mim era igual mandar, e eu gosto de mandar. Eu sempre digo isso, esse é o lado comédia, né? Eu não gosto de receber ordem, gosto de mandar. E eu sempre digo isso para meus bailarinos, bailarino obedece, professor manda, né? Mas hoje a coisa é mais flexível. Qual é o ofício dos seus pais? Eles eram vendedores? Cara, muito engraçado. A minha mãe era professora de música, então acho que isso também desenvolveu muito uma educação musical na minha vida e na do meu irmão, porque ela se envolvia com isso, ela tocava piano e depois ela foi se envolver numa escolinha de artes, professora. Tá aí outro exemplo para mim. Então, assim, talvez o empreendedorismo que ela me ensinou foi quando ela abriu essa escolinha de artes. Ali eu aprendi como é que era ser dona de uma escola de arte. Então eu vivi nisso, com pintura, com desenho, com artes plásticas, né? E a música, que ela é da escolinha de artes, ela era professora de música. Então eu vivi nisso. Meu pai não tinha nada a ver, porque meu pai era engenheiro químico. Ele trabalhava numa empresa de produtos de, acho que de limpeza, não me lembro bem, eu era guria.
né? Porque assim, quando meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 12 anos. Aí ele já era advogado, né? E meu pai sempre foi muito falante. Isso eu puxei a ele, né? Porque eu adoro falar. Esse lado do advogado, acho que eu puxei dele. Do poder de convencimento. Ele é criminalista, ele se tornou advogado criminalista. Então, veja bem, ele precisa ser forte, né? Nos posicionamentos. Não que os outros não sejam, mas eu acho que o criminalista é mais complicado, né? E também, ao mesmo tempo, meio cheio de artimanhas, né? Nada contra, gente, pelo amor de Deus. Não estou falando nada, mas tem que ter esse jogo de cintura mais, né? Talvez. Isso eu acho que eu peguei dele. Mas eles não aguçaram em mim a coisa do empreendedorismo, não. E eu acho que eu custei a vislumbrar isso, porque o magistério, a realização dos sonhos, né, era mais forte do que chegar a ter uma empresa, uma coisa assim. Demorou. Porque assim, eu comecei a dar aula muito cedo, com 15 anos. E com 18, eu já morava com meu avô. Meu avô libanês, né, uma educação muito rígida dentro da minha família, dentro da minha casa. Tudo para ele era que a pessoa estava sendo explorada, né? Trabalhava demais, estava explorado, era explorado, né? Só ele que não era. E ele trabalhava em casa de máquina de navios. Todo mundo explorava ele, né? Porque ele fazia as compras para todos os filhos, ele queria domingo todo mundo ali na mesa, né? Mas a gente era explorado, ninguém podia explorar a gente, entendeu? E aí ele sempre dizia, quando eu tinha 18 anos, vamos abrir uma escola. E eu dizia, Deus me livre. Não, não quero. E eu ainda estava dançando nessa época, nem pensava nesse compromisso de abrir uma escola. Deus o livre, eu queria era continuar ali na casa que me recebeu como estudante, bailarina, professora, né? Ali era que eu era feliz. Quem realmente te apoiou no balé? Meu avô. Um apoio, assim, muito diferente dos dias de hoje, eu acho. Porque, assim, balé, muitas das vezes, é igual a dinheiro. Dinheiro não compra felicidade? Eu acho isso uma controvérsia. Dinheiro resolve uma série de situações, sim. E às vezes essas situações resolvidas te deixam feliz. Então eu acho que há controvérsias nesse ditado. Mas assim, quem bancou toda a minha história dos 12 anos em diante foi meu avô. Na minha educação escolar, no meu vestir, no meu comer, na minha educação cultural e nas minhas atividades extracurricular, extra-colégio, né? Natação. Eu fiz muitos anos natação e atletismo, ginástica olímpica e balé. Eu estudei línguas, então assim, tudo foi ele. O que eu sei de retorno foi dado a ele, mas sem nunca cobrar, nunca. Ele nunca cobrou e mais, nunca presenciou. Cara, o libanês é meio esquisitão, né? Isso em 1975, cara, 77... Pô, muito, né? E todos os meus primos, eu nunca me esqueço disso, eles tinham muito receio de chegar até o meu avô, né? Eles só chegavam assim na beiradinha da porta e diziam benção e saía correndo, porque nós fomos educados a isso, a benção, sua benção, mãe, vó, pai, todo mundo, né? E eu não, eu entrava e eu gostava de trabalho de máquina na época, né? A gente não sabia, mas ele já estava contraindo algumas coisas no pulmão. Mas ele só dizia que coçava. Então eu pegava uma caneta e ficava rabiscando as costas dele, fazia desenho. Eu era a única das netas e talvez dos filhos dele que tinha assim, um acesso mais exclusivo de conversar com ele. Emocional muito grande. Claro, eu não me lamentava, eu não segredava. Mas eu gostava de ficar com ele, né? Sempre fui muito malandra, né? Esperta, no bom sentido. Tudo que eu tinha que pedir era ele. Ele era o meu pai, ele era a pessoa que me bancava, que me patrocinava. Então, eu pedia tudo para ele. Então, invariavelmente, eu tinha que estar ali, ao lado dele o tempo inteiro, né? Às vezes ele dizia não, aí eu dava uma chorada para minha avó e ela fazia a cabeça dele. Eu sabia que ali, no máximo em uma semana, aquele não ia se tornar um sim. Foi realmente ele que subvencionou tudo na minha vida, inclusive meus 15 anos, ele queria uma festa e eu disse, não, eu não quero uma festa, eu quero viajar. E aí ele me ofertou, eu fui a Miami, eu fui a Orlando, eu fui a Washington, eu fui a Nova York. Foi a primeira vez que eu conheci os Estados Unidos, né? Eu já conheci 4 estados assim de uma vez só, né? Com 15 anos. Eu já tinha uma ligação forte com a dança, né? Então eu traduzia que se eu fosse, eu iria a passeio, claro, mas o que eu podia também ver. Tem muito daquilo, né, que a gente conversa que bailarina não tem que ter festa de 15 anos, não tem
A gente fala isso, mas nem todas ouvem, né? Cada dia menos, né? Porque agora as festas de 15 anos se tornam meio que um roteiro, né? Todo mundo quer passar por esse roteiro. Em 1975 eu não passei por esse roteiro. Mas já existia essa cultura? Já, claro. Mas você Claro. estrategicamente... E muito mais do que hoje em dia, né? Mas eu quis viajar. E assim eu viajei com 15, eu viajei com 18, todas... Pensando na dança. Sempre. E todas as viagens por ele. Depois foi o meu casamento. Eu casei com 24 anos. E eu já tinha essa coisa da dança mais aflorada ainda, porque eu já dava bastante aula, né? Meu casamento, na verdade, foi um verdadeiro espetáculo de balé. Ele queria, você quer festa? Você quer... Não, 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 não. Todo o dinheiro que o senhor vai colocar na festa, eu quero na minha cerimônia religiosa. Eu não quis festa, eu quis ali a religiosidade, né? E quis todo o meu apartamento, porque eu, muito orgulhosa, eu queria que tudo fosse provido por mim. Então, tudo, coisa feia isso, né? Tudo meu. Então, ele montou toda a minha casa como eu quis. Do garfo à geladeira, uma fronha, sei lá, ao fogão, a máquina de lavar, até o próprio apartamento, né? Tudo foi ele. O meu casamento realmente foi na igreja. Eu não quis uma igreja convencional, eu não quis ser casada por padre. Uma coisa de artista maluca, né? Eu quis ser casada por frei. Então eu casei na igreja dos Capuchinhos e foram assim horas. Ninguém suportava mais, porque assim, era muito grande, era um espetáculo em 4 atos, né? A minha entrada não foi com órgão e gente cantando. Foi com um grupo de chorinho, tocando Chico Buarque e depois chorinho, com flauta, cavaquinho, né? Porque eu me casei com uma pessoa que era da música, quer dizer, a família dele, né? Era da música. E assim, eu não entrei com uma daminha, eu entrei com 16 damas na minha frente. Eu de espanhola e as damas de Julieta. Eu fiz uma bagunça nos balés de repertório. Então, assim, minhas madrinhas de casamento foram pessoas da dança e artista. Fátima Bernardes foi minha madrinha de casamento, diretora da escola de dança que eu estudava, né? Marisa Estrela, enfim. Então, eram pessoas da cultura, pessoas que tinham a ver com aquele espetáculo, né? E, novamente, estava aí o meu avô envolvido com isso. Ele só não se envolveu na formação da minha escola, porque ele faleceu 5 anos antes de eu pensar em abrir a minha escola. Mas ele sempre dizia, vamos abrir uma escola? E eu sempre dizendo que não, não. 5 anos depois que ele faleceu, aí eu abri a minha escola. Mas eu tenho certeza que eu devo a ele, né? Toda a minha instrução, porque todos os cursos que eu fiz de dança, né? De aperfeiçoamento, que eu nem mesmo eu sabia que eu estava me aperfeiçoando, né? O estudo de todas as metodologias, que eu ia me aperfeiçoando conforme ia aparecendo. Tudo era ele que me propiciava. Eu comecei no Centro de Dança Rio, mas eu comecei em 2 escolas ao mesmo tempo. Num colégio que se chamava Jardim de Infância Dó Remi, na Tijuca. Eu dei uns 3 anos lá, e lá foi uma experiência autodidata, sem direção, sem coordenação, sem ninguém para me ensinar. Foi literalmente um laboratório, experiências, né? E já no Centro de Dança Rio, que era onde eu estudava, ali eu tive direção, eu tive toda uma orientação. A sua escola foi mudando de metodologia, né? É, a escola que eu estudava. Você estudava, como é que foi? Isso foi antes de você começar a dar aula? É, antes de eu começar a dar aula. Antes de eu começar e continuou mudando comigo já dando aula, né? No início não foi muito complicado porque assim, eu era estudante, então eu só absorvia, quando veio outra eu peguei aquela absorção, botei do lado e comecei a outra. Tudo que eu aprendi eu gostava de escrever, então aquela que eu aprendi eu transformava em cadernos, porque eu tinha essa mania, eu adoro caderno, bloco, adoro essas coisas assim, né? Percebe-se, né? Enfim, então tudo que eu aprendia eu escrevia. E quando veio a outra, a mesma coisa. Chegou uma época da minha vida que eu reparei todos aqueles escritos todos e que eu falei, caramba, eu aprendi todas essas metodologias, né? As 2 últimas metodologias eu já dava aula. Uma eu já dava aula e a outra eu já tinha minha escola. A última metodologia eu já tinha minha escola, né? Que foi quando eu resolvi fazer uma experiência maluca de parar tudo aquilo que eu tinha feito e jogar aquela nova, né? Em 2 meses eu desisti da ideia e criei o meu sistema de ensino. Foi muito rápido, tudo na minha vida foi muito rápido. As mudanças eram muito rápidas. Por incrível que pareça, a gente não tinha internet, mas as mudanças, elas não levavam mais do que 3, 4 anos.
para mudar e para aprender novas metodologias. Mas essa rapidez também tem corrigir. Porque você é uma pessoa muito rápida. É, Você é uma pessoa muito agitada. talvez. Isso compactuou bem, né? Fez um bom casamento. Muito ativa, né? Tipo assim. Tanto que quando eu abri a minha escola, eu já tinha conhecimento de 4 metodologias. Quando eu abri, eu não tinha o meu sistema de ensino. Eu tinha as 4 e estava construindo. 4 meses antes de abrir a minha escola, eu comecei a construir o meu sistema de ensino sem saber que eu estava criando um sistema de ensino. Aí, quando eu abri, eu viajei para Cuba. Foi a última escola que eu aprendi. E quando eu voltei, eu quis transformar toda. Aí, nossa senhora, 2 meses depois eu enlouqueci. Falei, não, volta para aquilo porque elas são brasileiras e está indo contra as minhas concepções. Não é isso. E aí foi quando eu fiz um emparelhamento das 5 metodologias. E aí, literalmente, eu criei o meu sistema de ensino. Eu caí na real, isso aqui é um sistema de ensino. Então, o ano de 89, que foi o ano que eu fundei a minha escola, foi um ano de muita pesquisa, de muito estudo. Em que momento você pensou assim, vou abrir a minha escola? Tipo, só você que falou pra você, mas você sempre disse que não. Quando eu saí da minha escola mãe, né, a escola onde eu estudei, dei aula, lá eu passei 20 anos, dos 5 aos 25, né, eu fui dirigir uma escola. Eu dirigi a parte artística. Quando eu passei nessa escola, mais 3 anos. Foram anos tão maravilhosos que para mim parecem 3 longos anos, porque foi muito bom. Foi muito importante para a minha formação, né? Não só como professora, mas como coreógrafa, como coordenadora. E ali eu estava aprendendo aquilo que 3 anos depois eu iria exercer, que era dirigir a minha própria escola. Na verdade, eu fui motivada por grandes companheiros que sempre seguiram a minha vida. Eu tenho um relacionamento com os pais das minhas alunas muito grande. Eu não separo as famílias da minha escola. Eu recebo o aluno, mas quando eu recebo o aluno, eu recebo a família. Eu sempre falo isso. Claro que, com o passar dos anos, meu tempo para essas pessoas não são tão grandes, mas eu tenho muita atenção. Sempre que posso, eu me cobro e cobro os meus colaboradores, né? Meus funcionários são meus colaboradores, meus grandes parceiros, a minha equipe é muito parceira minha. Eu me cobro e peço para eles que, dentro do possível, que eu não deixe de atender uma mãe quando a mãe diz, não, eu quero falar com a Alice Arja. E foram essas famílias que me motivaram. Eu já não tinha mais meu avô, né? Mas era como se ele estivesse fazendo uso de pessoas para me convencer de que eu tinha que ter a minha escola. Não por orgulho, porque eu tinha que ter a minha escola, mas para que eu pudesse implantar tantos outros sonhos que viriam, tantas outras ideias que viriam. Não que esse diretor que nós trabalhamos juntos não me desse uma liberdade. Muito pelo contrário, eu tinha total liberdade e eu era muito incentivada a realizar os projetos malucos que eu tinha, né? E que ele tinha também, era um diretor, o diretor-geral da escola. Mas é que chegou a hora mesmo, o amadurecimento foi vindo e motivada por essas famílias, falei, vou abrir, vou ver como é que é isso, como é que é ter a minha escola. Mas sem nenhum sentimento de posse, sem pretensão. Hoje eu digo que eu tenho mais ciúmes dela do que quando eu abri, né? Hoje eu tenho, eu criei uma história. As pessoas que passaram, os alunos, as famílias, os professores, criaram uma marca, né? E eu tenho uma paixão muito grande por essa marca. Né? Funcionários, amigos que passaram pela construção dessa marca, eu tenho um profundo respeito. Eu me lembro de todos eles. Existem pessoas muito importantes que foram pessoas cruciais para o sucesso dessa marca. A minha maior dificuldade foi o meu temperamento, porque eu era muito jovem, né? 29 anos, eu não sabia o que era a vida. Essa é a grande verdade. Apesar de ter vivido e de ter estudado a pedagogia, a didática, a psicologia, a sociologia, enquanto normalista, eu tinha uma dificuldade de colocar isso em prática, porque eu ainda tinha dentro de mim a bailarina Alice Arja. Eu dancei até os 30 anos, ou seja, até o meu 2º ano da minha escola. Esse lado do artista bailarino ainda era muito forte. Então, aquilo que eu precisava para abraçar os pais dos meus alunos, abraçar os meus alunos, eu não colocava em prática. Então, eu acho que isso foi uma dificuldade muito grande,
porque eu era muito rude. Muitas das vezes eu entrava na minha escola e eu não dizia bom dia, boa tarde, boa noite. Quem dizia isso por mim era minha mãe, porque minha mãe sempre foi minha sócia e ela ficava na secretaria. Então era ela quem fazia esse abraço às famílias, que é importante, né? Um professor de balé, um dono de escola, ele precisa ter isso. Você está lidando com o público, o seu cliente. Muitas das vezes o seu paciente, mais do que o seu cliente. Porque na dança a gente às vezes tem paciente. E isso eu tive muita dificuldade e custei. Mas por sorte, e Deus acima de tudo, com 30 anos eu tive meu filho. Ou seja, no segundo ano da minha escola. Aí a minha vida mudou. Aí eu entendi o que era ser uma mãe de uma criança da pré-escola, de uma criança que não tem tempo de prender o cabelo e chega com o cabelo despenteado, do que era ser mãe de uma criança que às vezes chega atrasada, que não compreende as correções. Então, só a partir dali, do momento que eu tive meu filho, eu vi o outro lado. Essas dificuldades foram enfrentadas com mais sensibilidade, não inteligência, mas aguçou a minha sensibilidade para que eu pudesse entender o outro lado. E com isso orientar, claro, que o meu corpo docente, que no segundo ano da escola já era um corpo grande. E nos áureos tempos da economia do país, nós tínhamos mais de 1000 alunos. Era muita gente, graças a Deus, né? Porque foram essas pessoas que construíram essa marca. Eu não tive as dificuldades, por exemplo, que muitos professores passam, como ministrar a aula, porque eu tive um bom ensino. Eu vim de uma grande escola e fiz muitas experiências nessa escola. Eu dei aula há muitos anos. Eu não tive esse impacto de como dirigir, como dar aula, porque eu já tinha, graças a Deus, passado por essas experiências. A experiência era muito mais humana do que técnica. A dificuldade era mais humana do que técnica. E você acha que a sua mãe fez um papel importante? Então, Ah, fez. Ela sempre fez, né? Ela é uma pessoa muito importante na minha vida, como profissional e como ser humano, porque assim, eu literalmente não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não a escutasse, mesmo com as broncas, né? Mesmo que a gente bata de frente, mas eu sempre parava para refletir depois. E a grande ajuda dela humana, porque eu logo me separei, eu fiquei com 2 filhos, um com 2 anos e o outro com 4 anos. E novamente estava ali a minha mãe para me ajudar a criar os meus filhos para que eu pudesse trabalhar e ser a provedora da nossa família, né? Porque a partir daí ficamos eu, ela e as crianças. E toda a criação dos meus filhos, até eles chegarem onde chegaram hoje, né, foi ela. Ela, a grande matriarca, patriarca, tudo que você pode generalizar em palavras, foi ela. A vida é difícil para todo mundo. E você ter uma empresa, um negócio com mudanças no país, nós temos um país que enfrenta dificuldades, né, sociais, econômicas, enfim. E a gente enfrenta também. Mas ela estava ali, um grande marco na minha vida para eu ficar de pé, sonhar de pé. Em qual momento na sua vida você falou assim, caramba, consegui? Pode parecer um pouco de nitidez, soberania, mas toda hora eu digo, eu consegui. Sabe por quê? Porque a minha vida, ela é feita de etapas, de objetivos e de buscas. Eu não sou uma pessoa que eu consigo isso e digo, consegui, acabou. Não. Quando eu estou quase conseguindo aquilo, eu acho que eu fico com receio do não ter nada a buscar, aí eu já fico inventando outra coisa. Aí eu vou inventando. E tem um detalhe, eu invento, mas eu brigo com o invento, porque eu fico dizendo assim, isso não vai dar certo, isso não vai levar a nada. Mas eu continuo ali. Até a hora que eu vejo que aquilo aconteceu mesmo, eu digo, caramba, eu consegui. Eu tenho várias etapas, quando eu consegui ter um espaço, que não é meu, mas um espaço grande, com uma sala grande, que era meu objetivo, caramba, eu consegui. Mas não é meu, o espaço não é meu. Quando eu participei do primeiro concurso internacional, e a minha escola foi arrebatadora, né? Ela ganhou todos os prêmios, e eu tenho um carinho muito especial por esse concurso, a Dance American,
em Córdoba, na Argentina, né? E eu ganhei o prêmio em dinheiro, porque eu levei o maior número de trabalhos. Na época foram 38 trabalhos. Olha, não era nada, porque eu cheguei a 186 neste mesmo concurso. E ali eu gritei de novo, eu consegui. Quando eu mandei pela primeira vez um estudante à seletiva do Prix de Lausanne, que era um concurso que eu sempre sonhei em levar um estudante, eu disse, eu consegui, mas ele foi sozinho. Porque assim, eu consigo, mas nunca é pleno. É sempre assim, eu consigo, viu, Alice? Você conseguiu, você vai conseguir, assim que ele fala comigo. Mas, ó, só essa parte, a outra não. Então, assim, a primeira vez que eu consegui, mas ele foi sozinho. Eu não pude ver a vitória dele ao vivo e a cores. Mas não faz mal, eu estava feliz porque eu tinha conseguido. E vai ser uma próxima etapa. E foi, Deus foi bom para mim que me deu mais 3 oportunidades de ir a esse mesmo concurso com mais 3 estudantes, e nesses 3 eu pude estar. Outra etapa que eu me lembro muito bem, que é quando foi meu primeiro momento das minhas relações com os Estados Unidos da América, quando eu mandei 4 estudantes para os Estados Unidos e um deles era minha filha. E quando eles foram, mas sem mim, porque no meu caso particular, ou ia minha filha ou ia eu. As 2 juntas não dava. Eu fiquei ali, ó, na fresta do vidro da Polícia Federal, vendo a minha filha partir. Mas assim, chorando por um lado e por outro lado, eu dizia assim, eu consegui, porque eu botei 4 bailarinos, eu já tinha colocado o Junot em Londres e coloquei mais aqueles 4 nos Estados Unidos. Aí não parou mais. E não para, né? Porque virou uma máquina de botar, eu quero mais, eu quero botar mais gente fora, e cada vez que a gente, né, porque vocês fazem parte dessa elaboração de mandar um estudante para fora, porque, claro, se não fosse o trabalho de vocês de filmar profissionalmente, ninguém veria também os meus estudantes. Que adianta você ter um estudante maravilhoso, na hora que você submete esse estudante a um vídeo, nossa, o vídeo é horrível, o uniforme, a roupa é horrível. Né? Até a moça que faz o colan, enfim, todo mundo tem uma importância, todo mundo contribui, né, para que aquilo seja o gol. Quando eu disse alguns anos atrás para o seu pai, eu queria tanto ajudar professores de balé que não tem material, então eu tenho muito material, e eu sempre falo assim, né, acho que isso aí já é uma jogada de marketing, eu vou morrer, vai ficar tudo aí. Acho que eu até já aprendi a usar isso para sensibilizar as pessoas, para vir comigo e me ajudar a realizar. Quando eu falei para ele, meu material vai ficar tudo aí, vai dar bicho, como é que eu vou ensinar? Né? E aí o seu pai, não, vamos fazer vídeos, não era vídeo, aquele DVD, já era DVD, né? E aí quando vocês vieram com a história também do curso online, eu falei, gente, isso é maluquice, ninguém vai me ver online, gente, quem que vai querer ficar escutando online, estudando online? Ninguém tem saco, ninguém tem paciência para isso. O mundo evolui, né? E o mundo é rápido. Então, tudo que é mais fácil, enquanto você está dando aula e tira aqui as suas dúvidas, caramba, isso é a vida. E eu, de novo, eu consegui. E eu quero mais, eu sou uma pessoa que projeto, né? Então, eu nunca vou dizer para você assim, eu consegui, acabou. Não. Até em questão de saúde, quando eu venci eu conseguir. Acho que a vida da gente são metas para a gente conseguir, poder dizer, eu consegui. Nem sempre a gente consegue 100%, eu inúmeras vezes, mas não faz mal não, ele vai me dar outra, né? Eu brinco muito, só para terminar o eu consegui, com as minhas crianças, eu digo assim, Deus disse para mim antes de vir à Terra, Alice Arja, você vai descer a este planeta para ensinar através da dança. Todo dia eu digo, e vai chegar o dia que eu vou chegar para ele, aí cara, eu consegui, porque eu fiz isso que você falou, entendeu? Então eu acho que todo dia, que o final vai ser quando eu estiver lá e eu vou dizer para ele, deu certo. Um dia a gente estava na sala aqui e aí você contou esse momento que você tinha uma bailarina que você era muito fã, e aí um dia você estava dando aula, aí quando você olha para a porta... Era ela. Como foi isso? Foi uma coisa incrível. Eu estava no Festival Internacional de Dança de Goiás, um grande festival. Eu estava como professora, né, e jurada. E eu estava dando aula, como todos os professores que são convidados a dar cursos nos concursos. De repente, eu estava já no finalzinho da aula, eu olho para a porta e não acredito. Eu sabia que ela estava lá, mas eu ainda não tinha visto. Maria Bilova.
é uma russa. Quando eu era bailarina, eu aprendi um padedê, meu primeiro padedê já foi um padedê maluco, você vê como eu era doida, né? Águas Primaveris, é um padedê super acrobático, né? A versão que me deram para estudar era dela, era ela dançando. Cara, eu devia ter, sei lá, 22 anos, 21 anos. E eu me apaixonei pelo balé, pela música e por ela. E aquilo nunca saiu da minha mente. Quando a organizadora do festival, né, Gisela Vaz, me disse ali, esse é o grupo de jurados, que eu vi o nome dela, eu falei assim, não, é impossível, não pode ser. E ela vai estar aqui na mesma banca de jurados, eu vou infartar, não vou conseguir nem ver direito, né? Porque, assim, foi meu ídolo. Já no primeiro dia, segundo dia, eu tô dando aula, eu ainda não a tinha encontrado, porque o primeiro dia, cada um vai chegando, né? Enfim, quando eu olho para a porta, era ela assistindo a minha aula. Eu falei, meu Deus do céu, vai dar branco aqui. Aí ela não só se conteve em ficar na porta, como eu fui mostrando os passos, já era final, já faltavam uns 4 passos para eu terminar a aula. Ela entrou, eu falei, meu Deus, ela vai assistir o restante toda da aula. E sentou. Ali ela ficou uns 20 minutos ou 15, sei lá, do final da minha aula. Eu termino a aula sempre com uma reverência, port de bras, né? Como boa seguidora da escola de Vagano, normalmente gosto de mostrar os 6 port de bras da escola de Vagano, vai reverenciar. E eu fiz isso. Quando eu terminei, aí todo mundo bate palma, aquela coisa. Ela se levantou e veio na minha direção. Eu falei, meu Deus, eu errei alguma coisa. Eu já pensei, isso não é russo, não é Vagano. Eu falei, vai acabar comigo. Ela chegou para mim e falou assim, you are a wonderful teacher. You are a Russian teacher. Ou seja, ela disse, você é uma grande professora, você é uma professora maravilhosa, você é uma professora russa. E aí claro, meus olhos encheram de lágrimas e ali a gente começou a conversar, porque nunca na minha vida eu imaginei ouvir uma coisa dessa. E isso não tem muito tempo, não. Isso deve ter 5 anos, talvez 6. Ouvi isso aos meus 54 anos de idade. Nossa Senhora. Valeu a Foi pena. muito. Aí eu digo de novo, eu consegui. Né? Ouvi de que eu não estou fazendo tão errado assim. O que você falaria se você tivesse uma cápsula do tempo para Alice do passado? Profissionalmente, eu diria, repete tudo de novo, ama mais, foca, determina, sempre com disciplina e prossegue. Eu diria isso. E essa é a Alice Arja. Sempre com uma dosezinha de comédia, mas essa é a Alice Arja. Sensível, durona, tem o lá e o cá, mas que ama muito o que faz, com certeza.